RCP Notícias. Em Cabo Verde já são 13 horas, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Tarde para esta terça-feira. A abrir, vamos conhecer os títulos. Estratégia Nacional para o Mar e o seu respectivo Plano de Ação para 2024, apresentados no Mindelo. O documento comporta tudo aquilo que é a planificação para o setor do mar durante os próximos anos e requer um investimento que ronda os 500 milhões de euros. Presidente da UCID visita cais de pesca da praia para se inteirar do seu funcionamento. João Santos Luís considera que a produção do gelo está extremamente cara, problema que promete colocar ao governo. Bruma seca na origem de cancelamentos de voos domésticos e internacionais. Presidente da Federação Cabo-Verdiana de Handball garante participação do país no CAN. Egito 2024 já foi paga e tudo está a decorrer dentro da normalidade. Crise climática coloca em risco 45 milhões de crianças na África Austral e Oriental, alerta hoje a Unicef. Mais de 100 migrantes resgatados pelas autoridades espanholas ao largo das Canárias. De janeiro até agora já são mais de 51 mil pessoas que entraram ilegalmente em Espanha. Acompanhe estas e outras notícias neste jornal, numa edição e apresentação de Orlando Lima. Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo a este jornal das 13 horas aqui na sua rádio de Cabo Verde. O Ministério do Mar apresentou hoje na cidade do Mindelo a Estratégia Nacional para o Mar e o seu respectivo Plano de Ação para 2024. O documento comporta tudo aquilo que é planificação para o setor do mar durante os próximos 10 anos, mas também requer um investimento que ronda os 500 milhões de euros, como explica o ministro Abrão Vicente. Era um dos nossos objetivos apresentar e fechar o ano com este documento. Com este documento nós juntamos num único documento estratégico tudo aquilo que é a planificação para o país nos próximos 10 anos. Com 10 áreas prioritárias, 23 objetivos estratégicos e 46 ações a serem desenvolvidas em 10 anos, configurando uma certa previsibilidade na relação não só com as outras instituições nacionais, com os outros ministérios, com as outras áreas de desenvolvimento económico, mas também configurando uma previsibilidade na procura e na mobilização de financiamento. Segundo os consultores, é um plano de 10 anos que implica um investimento de cerca de 500 milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de algo que seja partir do zero. Os transportes marítimos, a pesca e a investigação científica são algumas das preocupações, prioridades do plano de ação, como diz o Ministro do Mar. E inclui áreas prioritárias como a pesca, a aquacultura, os transportes marítimos, os serviços marítimos, a dessalinização, a investigação científica, mas também as energias renováveis e a transformação digital. Basicamente estamos a configurar num documento algo que pode ser estratégico para o desenvolvimento do setor da economia azul, no sentido de não termos a necessidade de produzir novos documentos. Com esta apresentação nós basicamente criamos uma visão para o futuro daquilo que é a economia marítima, daquilo que é a economia azul, daquilo que é a nossa capacidade de criar empregos nesse setor. O que irá levar, mais uma vez, a um juntar de esforços e uma necessidade de, em primeiro lugar, o Ministério do Mar e todas as instituições alinharem a sua visão institucional com aquilo que é o conjunto da visão do país. Dar uma previsibilidade também para os partidos políticos, para pensarmos que este não é um programa desenhado na lógica da governação do partido que sustenta o poder, mas sim um documento que é fundamental para o país, criado por uma empresa fora da área da governação, digamos, das disputas políticas partidárias. Ou seja, trata-se, de acordo com o Ministério do Mar, de um instrumento de planeamento, operacionalização e implementação do desenvolvimento económico e social ligado ao mar e também as atividades económicas. O plano que foi apresentado hoje no Mindelo. O presidente da UCID visitou hoje o cais de pesca da cidade da Praia para se inteirar do seu funcionamento. João Santos Luís considera que a produção do gelo está extremamente cara, um problema que o partido promete levar à consideração do governo, como adiantou João Santos Luís em conversa com a imprensa. Primeiramente, não quero falar que gelo produzido ali na cais está extremamente caro, mas muito caro mesmo.
um saco de gelo de 50 kg para 800 escudos. Um balde de gelo que peixeira se compra lá fora para esses peixes, 100 escudos. Extremamente caro. Essa preocupação ali é a primeira preocupação que nós leva para o governo, através do Parlamento, para resolver. Como há pessoas que por esse data compram 1 kg de gelo para 16 escudos, 16 escudos 1 kg de gelo, não é porque desde que nós na retoma económica, portanto, de economia, de forma não pode. Segundo, não hoje também que no espaço onde é que não está nesse momento, tem tido uma reclamação de peixeiras que está naquele espaço que é coberto, está paga igual daquele que está no espaço coberto. Não tem exige do governo, de Enapor, que é para criar condições para acabar de cobrir esse espaço ali, que é para, tanto que as peixeiras que estão vindo lá naquele espaço têm outras condições de trabalho. Terceiro, cais de pesca, extremamente insuficiente. Não te precisa de expansão daquele cais de pesca ali. Já não hoje é barco praticamente um riba do outro, não é? O lugar está exíguo, muito pouco mesmo. Tanto nota pede o governo, através do Ministério de Pesca, com a Enapor, para eles repensar na expansão desse cais de pesca ali. Como o movimento aumenta e barcos também cheios de pesca e que tem espaço praticamente para eles fazer essas descargas de pescar em condições. Questões que o líder da UCID constatou hoje de manhã ao visitar o cais de pesca na cidade da Praia. Dezenas de passageiros estão a ser afetados com atrasos e cancelamentos dos voos devido à bruma seca. Na Praia, 66 passageiros oriundos de Paris, França, que tinham como destino São Vicente. O aparelho não conseguiu aterrar no aeroporto Zara Évora devido à bruma seca. Assim, os passageiros estão na capital cabo-verdiana. Junta-se a nós o jornalista Moisés Évora para nos trazer mais dados sobre os impactos que a bruma seca está a ter na ligação interilhas e não só. Moisés, boa tarde. Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. É uma situação que realmente é complexa e tem trazido constrangimentos. Podemos adiantar que 2 aviões com proveniência da Alemanha, que tinham por destino Boa Vista, tiveram que derivar para a Ilha do Sal. Num primeiro momento deviam aterrar na Boa Vista para depois rumarem para a Ilha do Sal. Não aterraram na Ilha da Boa Vista os 2 aparelhos com proveniência da Alemanha, então tiveram que aterrar no aeroporto internacional Amílcar Cabral, aparelhos com capacidade para 180 passageiros. Há também uma ligação de Amsterdã, tinha num primeiro momento uma aterragem na Boa Vista e depois uma aterragem na ilha também que voo para a Ilha do Sal, um aparelho com cerca de 180 passageiros. E há também um outro dado que dá conta que os passageiros vão para Tenerife, que os hotéis na Ilha do Sal estão todos cheios e a agência que tem a responsabilidade dos passageiros vai fazer então o aparelho rumar para Tenerife, Canárias, onde irão permanecer nas próximas horas e logo se saberá então qual a medida a ser tomada. Podemos adiantar também que há um problema relacionado com passageiros com proveniência da Suécia. Também o aparelho devia aterrar na Ilha da Boa Vista. O aparelho deriva para a Ilha do Sal. É também um avião com capacidade para 180 passageiros. Neste preciso momento temos a informação que um avião com proveniência de Londres está nas imediações da Ilha da Boa Vista. Vamos a ver se consegue aterrar ou não. Há um dado também diferente. Um avião que ontem chegou de Zurique, conseguiu aterrar na Ilha do Sal, aliás, conseguiu aterrar na Ilha da Boa Vista, depois rumou para a Ilha do Sal e hoje conseguiu aterrar também na Ilha da Boa Vista. Como disseste, há uma questão relacionada com a transportadora aérea nacional, com proveniência de Paris.
O aparelho devia, num primeiro momento, aterrar no aeroporto internacional Cesário Évora. Mas tal não foi possível e rumou para a capital do país. Há passageiros, então, de São Vicente, ou que tinham por destino São Vicente, que estão à espera. No que diz respeito a voos domésticos, também há, obviamente, constrangimentos, ligações Praia-Maio, Praia São Nicolau, Praia Boa Vista, Praia, voos cancelados durante a manhã de hoje. Nesta altura, a ligação para São Vicente Praia, São Vicente Praia, também tudo em stand-by, por aquilo que apuramos no aeroporto internacional Amílcar Cabral. São dados que a Rádio de Cabo Verde vai tentando recolher e chega esta informação então apurada neste preciso momento. O tal avião com proveniência de Londres não aterrou no aeroporto de Boa Vista e vai então seguir para a Ilha do Sal. É um quadro um bocado complexo, como já dissemos, muitos passageiros com constrangimentos, inclusive uma ligação para Tenerife, porque aqui no Sal os hotéis estão a rebentar pelas costuras. Muito boa tarde. Boa tarde, Moisés Évora, aqui com o retrato dos impactos que a bruma seca está a ter aqui no país, concretamente nas ligações domésticas e também internacionais. A retoma dos voos da Cabo Verde Airlines entre Cabo Verde e Brasil será uma oportunidade não apenas para os dois países, mas para o continente africano. Com a entrada da companhia de bandeira cabo-verdiana, prevê-se uma redução significativa das tarifas nesse percurso transatlântico. A reportagem é do Vítor Souza. A retoma das ligações aéreas da Cabo Verde Airlines tem sido aguardadas com grande entusiasmo no Brasil. E acredita-se que os voos transatlânticos irão impulsionar o turismo em Cabo Verde, bem como as trocas comerciais entre o Brasil e o continente africano. A PCA da Cabo Verde Airlines, Sara Pires, garante que a companhia está a preparar esta operação com muita cautela, incluindo o processo de certificação do aparelho. As operações para o Brasil dependem da certificação das nossas aeronaves para sobrevoar sobre o Oceano Atlântico. Este processo já está praticamente concluído. Nós estaremos a comunicar a conclusão do processo de certificação ETOPS e assim que esse processo estiver concluído estaremos a anunciar. Nós queremos crer que os voos transatlânticos poderão ser operados no máximo de um período entre 3 a 4 meses. De acordo com as expectativas, a entrada em operação da CVA nesta rota irá fazer baixar os preços consideravelmente neste percurso. Hoje em dia, um cabo-verdiano, um brasileiro, para se deslocar para esses dois países, tem obrigatoriamente que passar pela Europa, o que acarece o custo de viagem. É claro que com a entrada da Cabo Verde Airlines nesta rota, vai substancialmente reduzir o preço dessa deslocação e quem sai a ganhar é o país, é o próprio passageiro. Esta é a convicção de Sara Pires, também partilhada pelo embaixador de Cabo Verde no Brasil, José Pedro Oliveira, e pelo representante da CVC Brasil, Fábio Madeira. Não há competitividade, portanto, as tarifas vão continuar altas. Quando tivermos voos diretos, vamos ter tarifas a menos de 50% de hoje. E há um outro aspecto também. Os africanos estão apostados e à espera da retoma desse voo para aproveitarem, porque o que os cabo-verdianos estão a pagar neste momento, os africanos estão a pagar. Qualquer francófono que saia do Brasil ou da América Latina sobe para a Europa, para Paris normalmente, para apanhar um voo para o seu país outra vez, para baixo. Pós-pandemia, os brasileiros reservaram, virou cultural os brasileiros reservarem parte da sua receita para viagens. Então hoje o brasileiro, o que ele quer fazer? Quer viajar, quer conhecer o mundo, quer estar com a família, quer curtir bons momentos, e é isso que a gente tem que fazer. Isto para além da proximidade cultural, a língua e a diversidade entre as ilhas. Espera-se que os voos estejam em operação dentro de 3 ou 4 meses. 13h15, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Em toda a história do municipalismo cabo-verdiano, nunca um governo investiu e deu tanta atenção a todas as câmaras municipais, diz o porta-voz do Conselho Regional do MPD, em Santiago Sul,
Reagindo às acusações da Comissão Política Regional do PAICV sobre a falta de investimentos em Santiago Sul, Hipólito Gonçalves nega que tenha havido discriminação e perseguição às câmaras lideradas pelo PAICV. Edneia Barros. O porta-voz do MPD em Santiago Sul diz que nos últimos tempos o PAICV tem tentado construir uma falsa narrativa sobre o relacionamento entre o governo e as câmaras municipais, mas indica que os investimentos feitos pelo governo provam o contrário. Desde 2016, as verbas do Fundo de Financiamento Municipal destinadas às câmaras municipais tiveram um notável incremento de 2,9 para 4,2 mil milhões de escudos cabo-verdianos, ou seja, um aumento de 70%, quase o dobro do valor que era transferido pelo governo do PAICV, evidenciando um compromisso real com o fortalecimento dessas entidades. Este aumento significativo reflete a priorização do governo em promover o desenvolvimento local. Por exemplo, os 3 municípios de Santiago Sul recebiam em 2016 um total de 577,4 milhões de escudos e vão receber em 2024 quase 1.000 milhões de escudos cabo-verdianos. Hipólito Gonçalves enumera os investimentos em andamento no quadro dos fundos do turismo e do ambiente, bem como os feitos no programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades PRA. No quadro do Fundo de Turismo, entre 2022 e 2026, as 22 câmaras municipais do país vão receber mais de 2,2 milhões de escudos, sendo que 165,2 milhões são destinados às 3 câmaras de Santiago Sul. Do Fundo do Ambiente, entre 2021 e 2024, as 22 câmaras municipais vão receber cerca de 2 milhões de escudos, sendo que 372,3 milhões são para as 3 câmaras de Santiago Sul. Destacamos o programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades PRA, que investiu mais de 3 mil milhões de escudos em melhorias cruciais nas infraestruturas municipais. O dirigente Ventoinha reforça que não há motivos para o PAICV falar em discriminação e perseguição, lembrando que o maior partido da oposição chumbou no Parlamento as propostas do governo para uma ampla reforma da Lei de Bases do Orçamento Municipal que visava fortalecer as câmaras municipais. Sentido de voto que comprometeu a autonomia do poder local, conclui Hipólito Gonçalves. Ainda na vertente política, a bancada do MPD em Santa Cruz, interior de Santiago, denuncia irregularidades e ilegalidades graves na Câmara Municipal, apontando como exemplo a compra de uma viatura avaliada em 9 mil contos, montante que daria para acudir muitas famílias em dificuldades. Os eleitos municipais da oposição acusam a Câmara Municipal de Santa Cruz de ter colocado a Assembleia Municipal à margem de vários dossiês importantes. José António dos Reis. Ivanilda Vaz, porta-voz da bancada municipal do Movimento para a Democracia, alega que a Assembleia Municipal realizou apenas uma única sessão ordinária durante este ano. As sessões ordinárias, que deveriam acontecer trimestralmente durante o ano 2023, apenas se registrou uma única vez, no mês de abril, para discussão e aprovação de conta de gerências e planos de atividade de 2022. Os eleitos municipais da oposição alegam que a Câmara Municipal de Santa Cruz tem colocado a Assembleia à margem de vários dossiês. Apontam como exemplo um acidente de viação envolvendo a viatura do presidente da Câmara com danos avultados e que o autarca de Santa Cruz, Carlos Silva, tentou esconder. O mais grave, considera Ivanilda Vaz, foi a aquisição de uma viatura a preço de ouro sem qualquer deliberação da Assembleia Municipal. Passou a ser visto a circular num luxuoso veículo top gama, um Land Cruiser TXL Toyota, avaliado em 9 mil contos. Passamos a descobrir ter sido adquirido por hipoteca através do Banco BCA, sem conhecimento e a devida deliberação
da parte da Assembleia Municipal. Como manda a lei, valor esse que dava seguramente para a requalificação da cidade de Pedra Badejo. Há família que façam uma refeição por dia e a outra só no dia seguinte. E com esse dinheiro daria para alimentar quase metade de Santa Cruz. A bancada municipal do MPD em Santa Cruz acusa a edilidade de contratação de pessoal sem concurso público, funcionários sem cobertura do INPS ou que oferem vencimento inferior ao salário mínimo. A porta-voz da bancada do MPD denuncia ainda uma suposta parceria entre a Câmara Municipal de Santa Cruz e uma empresa privada envolvendo o projeto Vitória Santiago, destinado à infraestruturação e à venda de lotes de terreno na zona denominada Redonda, que nunca sequer ter passado pela Assembleia Municipal. A bancada do MPD, a oposição na Assembleia Municipal, exorta a Câmara Municipal a corrigir as ilegalidades e pede uma atenção especial à requalificação das ruas da cidade de Pedra Badejo, bem como a resolução dos problemas sociais que afligem as famílias santacruzenses. O Ministério da Agricultura e Ambiente e a FAO promoveram um encontro técnico de apresentação do plano de trabalho no âmbito do projeto de cooperação Sul-Sul, Cabo Verde, China e FAO. De acordo com o secretário de Estado para a Economia Agrária, Miguel Moura, dentro de um pacote de cerca de $1.900.000, Cabo Verde pretende trazer técnicas de produção agrícola e pecuária utilizadas na China e adaptar à realidade do país para potencializar os dois setores, diversificar os produtos e também melhorar o rendimento dos agricultores e criadores. Ariana Miranda. O projeto de cooperação Sul-Sul, Cabo Verde, China e a FAO irá contribuir para a redução da pobreza, melhorar a condição de vida da população, promover o emprego para mulheres e jovens, promover o crescimento econômico através da promoção do sistema de produção agrícola e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como explica o secretário de Estado para a Economia Agrária, Miguel Moura. Nós fomos buscar conhecimentos, expertises e experiências da China, juntamente com a FAO, para adaptarmos aos nossos processos agrícolas, os nossos sistemas de produção agropecuária em Cabo Verde. Então esse projeto em que consiste? Consiste na China, juntamente com a FAO, ajudar Cabo Verde a tirar melhor proveito do que nós temos para melhorar a produção agrícola, melhorar a renda das pessoas e tornar os nossos sistemas agrários mais resilientes. Isso é cerca de $1.900.000, né? $1.900.000, tripartite Cabo Verde, China e FAO. A melhoria substancial que nós pensamos é que esse projeto vai nos ajudar a melhor tirar proveito do nosso clima, do nosso solo, da nossa água. Vamos introduzir inovações no sentido de permitir aos agricultores, com a quantidade de água que têm, produzir mais e melhor e produzir produtos de ciclo curto, mas de maior rendimento. Ana Touza, representante da FAO em Cabo Verde, afirmou que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura vai assistir à implementação do projeto, que conta já com 7 técnicos chineses em diferentes áreas para o trabalho junto dos agricultores e criadores. Este encontro é um encontro técnico, onde vamos a fazer uma partilha do ponto de situação do projeto. Neste programa há um número de técnicos especialistas da China que estão a oferecer apoio técnico em várias áreas-chave que foram feitas à solicitação do Ministério da Agricultura. O projeto vai abranger todas as ilhas e conta com um orçamento de cerca de $1.900.000. O encontro de apresentação do baseline e do plano de trabalho decorreu no INIDA, em São Lourenço dos Órgãos, e contou com a participação de técnicos cabo-verdianos e chineses. O orçamento previsional para o ano económico 2024 da Autoridade da Concorrência de Cabo Verde é de 190 mil contos, avançou o presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência aos jornalistas após a entrega e apresentação do plano de atividades para o próximo ano e do respectivo orçamento ao presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia.
Emanuel Barbosa também fala dos 3 pilares que estão acordados no plano de atividade da Autoridade da Concorrência de Cabo Verde. Ailson Martins. O presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Concorrência de Cabo Verde afirma que o orçamento de 190 mil contos vem na sequência de um compromisso assumido pelo vice-primeiro-ministro para a instalação gradual da Autoridade da Concorrência de Cabo Verde. Emanuel Barbosa avança que é necessário levar em conta que durante 2023 não foram realizados os investimentos previstos, visto que a Autoridade da Concorrência de Cabo Verde é uma instituição nova. Os 190 mil contos para o ano 2024 é para, portanto, fazer face a esses investimentos e criar todas as condições para o bom funcionamento da Autoridade de Concorrência, nomeadamente, como disse, contratação de pessoal em número que dá vazão às demandas que temos tido, também a preparação dos técnicos, porque é preciso ter em conta que estamos aqui a falar de uma área de muita especialização e muita tecnicidade. Portanto, é preciso formar pessoas. As pessoas que saem das universidades não saem com uma formação específica para laborar nessa área. E é preciso também ter em conta que lidamos com empresas que têm capacidade financeira para contratar os melhores advogados da praça. Portanto, nós temos que estar a esse nível também para poder dar as respostas que são necessários. Emanuel Barbosa assegura que o plano de atividade para o ano econômico de 2024 da Autoridade da Concorrência está assente em 3 pilares. Um pilar que tem a ver com a instalação da Autoridade da Concorrência, porque efetivamente pouco fizemos em matéria de instalação este ano, porque não tivemos recursos, mas também o pilar da concorrência, portanto, que é importante para darmos aqui uma contribuição efetiva na dinamização da economia nacional, e um outro pilar que tem a ver com a defesa dos interesses dos serviços gerais e da proteção dos direitos dos consumidores. Aqui é bom frisar que temos este pilar que tem a ver com os consumidores, não é só a questão da concorrência, também temos aqui um pilar que tem a ver com os consumidores. E há todo um trabalho que pretendemos realizar em que as atividades que temos no nosso plano de atividades pretende responder, que é darmos uma contribuição para que a economia funcione bem, o mercado funcione bem. O presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Concorrência de Cabo Verde, Emanuel Barbosa, sublinha ainda que as agências reguladoras devem ser sensibilizadas para o financiamento da Autoridade da Concorrência, assim como funciona noutros países. (13h28). A Seleção Nacional de Handball deve começar na próxima semana o segundo estágio em Portugal, visando a preparação para CAN de Handball Egito 2024. Será uma semana para privilegiar, sobretudo, questões da organização do jogo, explica o selecionador Jorge Rito, lembrando que no primeiro estágio os jogadores já tinham feito um trabalho muito bom. Fiquei muito agradado com aquilo que foi feito, gostei muito do empenho dos atletas e da disposição que eles mostraram em servir a seleção de Cabo Verde e, portanto, isso facilitou muito o meu trabalho também inicial. Neste segundo estágio, é evidente que nós já avançámos em alguns parâmetros da preparação e vamos continuar a trabalhar as questões da organização do jogo, vamos trabalhar as questões do ponto de vista da condição física dos atletas. E o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Handball, Tony Teixeira, garante que a participação de Cabo Verde no CAN já foi paga e que tudo está a decorrer dentro da normalidade. É uma coisinha difícil. Federações tudo espera só para o Estado, que sabe qual que é a política de empresas nacionais. Esse que entra, essa fala do mercado africano, essa fala de internacionalização dessas empresas e coisa que é básico, é um marketing, é publicidade para dar a conhecer essas empresas. Então fala tanto de empresas públicas como empresas do Estado. É ciência política, que cabe a mim ser direto ao mariado, mas também não é a melhor forma de entrar no mercado africano. Repara, basta que as melhores equipas de África, Cabo Verde é vice-campeão africano, infelizmente não tem tido a resposta que antes crê, né? Tipo, ignora e nunca crê palmadinha na costa, só que não consiga resultados. O nosso trabalho é ao longo do ano, ao longo de tudo aquele tempo ali.
A importância de um maior envolvimento de empresas nacionais neste processo, realçada por Tony Teixeira, 16 mil contos é o montante estimado para custear a participação de Cabo Verde. Já no tempo pago, a nossa participação foi pago para a IDJ e nesse momento nos está na preparativa da aquisição de bilhetes de passagens, estadia, pastagem na Portugal já nos tem garantido e é assim que nos está, né? Prepara-se o orçamento de nosso para aquele campeonato entre estágios e participação é cerca de 16 mil contos, valor disponibilizado apenas por uma empresa, né? É extremamente difícil, mas até agora se está caminha, que tem nada que está falando, mas apoia em causa a nossa participação. Dia 20 e 26 nós começa estágio na Portugal, de 26 a 30 nós tem 3 dias de paragem para a questão do fim do ano, nós retoma dia 3 de janeiro na Portugal e nós fica até dia 15, a altura que nós partir para Egito para a competição em si. O programa de estágio da Seleção Nacional de Handball, CAN de Handball Egito 2024, o jogo inaugural de Cabo Verde é no dia 17 de janeiro, frente aos ruandeses. A animadora sociocultural e contadora de histórias Sali Delgado, residente no Sal, acaba de lançar mais um livro dirigido ao público infantil. O Pai Natal na Montanha dos Sonhos é o título da obra, baseada na memória da infância da autora, quando viu pela primeira vez um Pai Natal em Santo Antão, como nos dá conta Carciana Lima. Depois de uma primeira edição limitada, o livro O Pai Natal na Montanha dos Sonhos chega agora ao grande público com a reedição sob a chancela da editora Letras Salgadas e graças ao patrocínio do Viveiro Pachamama, local que acolheu o lançamento da obra perante uma plateia de crianças. O conto, escrito em português e inglês, retrata uma memória de infância da escritora Sali Delgado na aldeia onde nasceu, em Chantepedras, no município de Ribeira Grande de Santo Antão. Esse livro, O Pai Natal na Montanha de Sonhos, ele pode dizer uma vivência da minha infância. Ele retrata um momento alegre, muito emocionante, né? Conviver na minha infância, que pela primeira vez não é um Pai Natal lá na nossa casinha, onde que não está a ouvir a história, que o Pai Natal sempre tinha aquele presépio, e agora relembrar aquela história, não tem aquele momento. Agora não te falo de presépio, mas naquele momento realmente tinha uns animais que estavam numa casinha de palha, então até representar exatamente um cenário, era como se fosse uma coisa mesmo real para as crianças. Então foi um momento fascinante e por isso não te queria partilhar e que os meninos também sentem aquela emoção. A apresentação esteve a cargo do pequeno Azael Davi, de 7 anos, e o escritor Eugênio Lopes, que apela aos pais a incutirem nos filhos o gosto pela leitura, adquirindo obras infantis. Essa história é um contributo grande para a literatura infanto-juvenil a Cabo Verde, que tinha muito falta. Ele é um trabalho muito rico em termos de imagens, fluidez de leitura, te dá exatamente para crianças entender. Muito aconselho a pais para comprar os livros para oferecer crianças, porque é nas fases que pessoas estão começando a ganhar hábitos de leitura. Este é o terceiro livro publicado pela jovem editora Letras Salgadas, motivo de satisfação para Hélio Cruz, que espera poder vir a incentivar autores desconhecidos a colocarem fora os seus escritos. Um dos principais objetivos da editora quando foi lançado era tentar trazer os novos autores, tentar desabrochar os novos autores, e até agora não tem conseguido. Todo autor já não lança tudo de suas primeiras obras, não lança Sali, agora não lança Júlio também, e não tem outros novos autores que não estão naquela fase de edição, mas desde o início o principal objetivo da editora era buscar que as pessoas que têm esses rabiscos na gaveta, dá-se incentivar e tenta trazer para as traças vergonha de lançar seus próprios textos, e não tem conseguido. Este é o segundo livro da contadora de histórias Sali Delgado, que se estreou como escritora em fevereiro deste ano, também com o livro infantil Lusona Massis Mesquinha. À semelhança do que acontece por esta altura do ano, o Hospital Agostinho Neto, na Praia, realiza hoje e amanhã o tradicional Natal dos Doentes. O programa começou esta manhã com atividades de cariz religioso e entrega de presentes e prossegue agora nesta tarde com sessões culturais e recreativas. No primeiro período do dia, as atividades foram acompanhadas pelo secretário de Estado de Saúde, Evandro Monteiro, que aproveitou a ocasião para reiterar os compromissos do país face aos desafios que o setor ainda enfrenta.
não é possível ouvirmos este registro, uma vez que há aqui um bloqueio no sistema, pelo que esta peça será divulgada certamente às 15 horas. Já estamos a terminar este Jornal da Tarde. Mais de 100 migrantes resgatados pelas autoridades espanholas ao largo das Canárias. As autoridades socorreram um bote a cerca de 15 km a leste da capital das Canárias, onde seguiam 42 pessoas. Antes tinham sido resgatadas mais 103 migrantes de 2 embarcações precárias que foram igualmente transferidos para Lanzarote. Dados do Ministério da Administração Interna da Espanha divulgados ontem indicam que entre janeiro a dezembro deste ano, mais de 51.700 pessoas entraram em Espanha de forma ilegal através de embarcações precárias, o número mais elevado dos últimos 5 anos. Cerca de 45 milhões de crianças correm o risco iminente de sofrer doenças, desnutrição ou deslocação na África Oriental e Austral devido à crise humanitária resultante das alterações climáticas, alerta a Unicef. Para responder a esta crise e atender às necessidades humanitárias das crianças e comunidades afetadas pelas alterações climáticas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância apelou a contribuições dos doadores na ordem dos 1,28 mil milhões de euros. De acordo com o comunicado divulgado hoje, esta resposta inclui a prevenção e tratamento da desnutrição aguda através de cuidados contínuos para mães e crianças, a prevenção, detecção precoce e tratamento de doenças em instalações de saúde ou a prestação de serviços de educação e proteção da qualidade, entre outros, conforme avança hoje a Unicef. Ainda de acordo com a Unicef, em toda a região africana, o aumento das temperaturas, os fenómenos meteorológicos extremos e a alteração dos padrões climáticos conduziram a um aumento das deslocações das comunidades mais vulneráveis. Na reta final deste Jornal das 13, vamos aqui recuperar os títulos. Estratégia Nacional para o Mar e o seu respectivo Plano de Ação para 2024, apresentados no Mindelo. O documento comporta tudo aquilo que é a planificação para o setor do mar durante os próximos 10 anos, um investimento que rondará os 500 milhões de euros. A bancada do MPD em Santa Cruz denuncia irregularidades e ilegalidades graves na Câmara de Santa Cruz, apontando como exemplo a compra de uma viatura avaliada em 9 mil contos, montante que daria para acudir muitas famílias em dificuldades. Bruma seca na origem de cancelamentos de vários voos domésticos e internacionais. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Handball garante que a participação do país no CAN Egito 2024 já foi paga e que tudo está a decorrer dentro da normalidade. O primeiro jogo de Cabo Verde é no dia 17 de janeiro, frente ao Ruanda. Crise climática coloca em risco 45 milhões de crianças na África Austral e Oriental, alerta hoje a Unicef. Mais de 100 migrantes resgatados pelas autoridades espanholas ao largo das Canárias. De janeiro até dezembro deste ano, mais de 51 mil pessoas entraram em Espanha de forma ilegal. O Adão de Brito assegurou a parte técnica na praia, que é no Mindelo Nelson Neves. Na comunicação esteve Orlando Lima. Em nome de toda a equipa deste jornal, a coração de boa tarde, boas festas. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.